prioridade de atenção, temos dado intensa atenção. A segunda frase é de Griffith Thomas, um outro erudito cristão, escreve um lindo comentário sobre Hebreus. Holiest of All ainda, infelizmente, está disponível apenas em inglês, mas Griffith Thomas você tem em espanhol. Facilita bastante a leitura para muitos irmãos. E o título do comentário dele é O Progresso do Cristão. E Griffith Thomas, nesse comentário, escreve assim, escute com atenção. Um dos maiores perigos na vida cristã é perder o interesse, o prazer e o amor naquilo que se torna tão familiar e conhecido por nós. Já ouvi essa ministração, já ouvi essa palavra, já li esse versículo. Tudo é tão familiar, é tão conhecido. E nós perdemos o prazer, perdemos o interesse e perdemos o amor. As moedas espanholas da época das navegações espanholas, mais intensa, na época dos descobrimentos, a Espanha atuou de uma forma tão intensa nas navegações, que eles, e descobrindo tanta coisa naquele tempo, espanhóis e portugueses, você sabe, que eles cunharam moedas naquela época, e na moeda estava escrito assim, non plus ultra. Sabe o que isso significa? Arrogância. Não ou nada mais além. Bastante soberbos esses espanhóis, né? Já descobriram tudo. Não há nada mais além. Non plus ultra. Que isso nunca caracteriza, amados irmãos, nosso coração. Sempre há mais naqueles versículos que nós já lemos 200 vezes. Sempre há mais nesse livro Por maravilhoso. que sempre há mais? Porque quando você busca Cristo, quando você tem o amor ágape, quando você quer falar com Ele, quando você quer conhecer o caráter dele, a conduta dele, você acaba assimilando. O Espírito Santo te conduz a isso. E aí vem por revelação, não é por intelecto, não é cultura. Não adianta ir visitar tudo lá que tem lá na Israel. É vida espiritual, não tem nada de físico. Nada de físico. É tudo espiritual. A gente tem que entender que estamos aqui pregando a vida espiritual. Não estamos pregando ir num certo lugar, seja qualquer que seja ele, que lá vamos ter. Não. É vida espiritual, é onde nós estivermos. É 24 horas. O Espírito Santo habita o coração exatamente onde você for, está junto. E ele está guiando. Ainda hoje eu estava estudando sobre isso e coloquei lá no grupo do WhatsApp, exatamente para conhecer exatamente as funções que tem o Espírito Santo. É maravilhoso. Maravilhoso. Sempre há. Porque quem o escreveu foi o Espírito Santo. Aquele que sonda as profundezas de Deus. Como diz Coríntios capítulo. Né? Então nós sempre devemos estar em condição de deslumbramento diante dessa palavra. Se ela se Exatamente. torna familiar e conhecida, Exatamente. apenas nós estamos em grande perigo. Exatamente. Senhor nos guarde disso Aí, também. Capítulo 3, senão ela se torna assim, eu já sabia, eu vi. Aí a questão vira uma questão de mundana, né? De falar, eu sei, eu vi, eu também acho, e virar numa questão intelectual, cultural, né? De um relacionamento mundano, superficial. E, na verdade, o que nós pregamos aqui, e o que está na Bíblia, e o que está, é revelação. É entender que nós somos um trapo de imundície. E se nós não tivermos Cristo, se nós não tivermos encabeçados por Cristo, se nós não tivermos guiados pelo Espírito Santo, não somos nada. E ainda vamos parar no inferno, o resto da vida lá, com a alma no inferno. E por isso nós vamos fazer esse trabalho, para tentar salvar as pessoas. É lógico que a gente tem amor por aquelas que a gente convive, os mais próximos, filhos, o cônjuge e tal, mas vale para qualquer um.
Porque todos devemos ser irmãos em Cristo, independente de sexo, independente de qualquer vínculo familiar nesse plano. É lógico que o sentimento nesse plano primeiro vem aos filhos, né? O marido, a mulher. Nós estamos falando de uma forma transcendental, é muito acima dessa. Versículo 1 de Hebreus. Veja mais uma vez a expressão paralela que lemos no capítulo 2. Se no capítulo 2, verso 1, nós temos por esta razão, importa que nos agarremos, já explicamos, para que não nos desviemos, também já explicamos o que é desviar. Agora aqui ele repete a mesma expressão, por isso. Está vendo aí? Por esta razão, capítulo 2, por isso, capítulo 3. Por isso o quê? Se no capítulo 2, verso 1, ou por essa razão, é por causa das belezas do Filho, as glórias do Filho, porque Deus nos falou no Filho. Então, por essa razão, agarre as verdades ouvidas para que você não desvie. O capítulo 3 está indo além. Está dizendo, por isso, santos irmãos. Esse isso agora é o quê? Então, aí dependemos do capítulo 2. Sabe qual é o isso? Vamos selecionar um verso só para tentar explicar. O verso 5. Onde ele vai dizer assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Mais literalmente, o mundo que há de ser criado. Quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir ou que há de ser criado, sobre o qual estamos falando. Mas a quem ele sujeitou? Ele cita o Salmo 8 e diz ao homem. Mas nós olhamos para o homem hoje, que tragédia. Estou parafraseando Hebreus, né? Nós não vemos ainda todas as coisas a ele sujeitas, não é? Mas ele vai dizer no verso 9, vemos, todavia, um homem, Jesus, por causa do sofrimento da morte, coroado de glória e de honra. Né? Então ele coloca esse âncora da alma, palavras do capítulo. Já é bom falar aqui que é tudo que fazemos aqui é para a glória de Deus. E a glória de Deus é fazer tudo para Cristo. A glória de Deus só se dá se eu ouvir e obedecer 100% o Espírito Santo que habita meu coração. Isso é para todo mundo. Se eu não tenho o Espírito Santo habitando no meu coração, como eu vou ouvir a voz de Deus? Como eu vou poder ser cristocêntrico? Toma cuidado, o mundo nos atrai para o outro lado. Capítulo 6, Jesus, e dizendo, corramos, capítulo 12, com perseverança a carreira que ele está propondo. Para que nós ocupemos esse lugar junto com ele. E possamos... Perseverança ao ponto. Porque o mundo, o inimigo, quer nos magoar para a gente desistir. E tem que perseverar e toma tapa todo dia. Eu, cada dia, cada semana, eu descubro cada coisa de pessoas que eu confiei, que eu confio. Sabe por que eu sofro? Não é pelas perdas que eu tenho, materiais. É pelo outro, que está perdendo a vida espiritual, perdendo de estar aqui desenvolvendo a vida espiritual, para estar lá festejando alguma coisa do mundo, para trazer a glória para o inimigo e ir junto com o inimigo para o inferno eternamente. É isso que me entristece. Precisamos ser uma expressão dele no seu reino. É isso que a Bíblia chama de herança. Ela não é possuída de qualquer maneira. Não pense assim, para o bem da sua própria alma. Do contrário, nós temos que jogar fora quase todas as exortações do Novo Testamento. Porque quase todas têm um escopo futuro. De algo que vai ser herdado, que está prometido para nós, que é condicional, que podemos obter ou não. Vida eterna nós já temos, não é? Mas e prêmio? E herança? E o que significa sermos vencedores? E esse assunto do reinar com ele, o que isso significa? São só palavras na nossa cabeça? Então que o Senhor nos ajude nesses dias a prudentemente. Podemos pisar um pouco nesse assunto.